Olá, eu me chamo Kleber Duarte Coelho, sou professor de filosofia no Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. E neste evento eu tenho a pretensão de apresentar uma fala que se intitula João Maria de Agostini e a tradição dos padres do deserto. Eu vou fazer a leitura do meu resumo, o resumo que eu encaminhei para a comissão organizadora, porque nós temos até o dia 15 de novembro para desenvolvermos o artigo e enviarmos. Então eu lerei o meu resumo e apontarei alguns tópicos que eu pretendo desenvolver quando for avançar na escrita do meu artigo. Pretende-se neste trabalho analisar o itinerário teológico e religioso desenvolvido por João Maria de Agostini, bem como sua devoção a Santo Antão, célebre padre do deserto. Agostini, dito monge, peregrino pelos países da América no século XIX, teve forte influência na tradição religiosa cabocla no contexto que antecedeu a Guerra do Contestado. Seus ensinamentos remetem à tradição ascética e peregrina dos padres do deserto, em especial Santo Antão, por quem Agostini alimentava profunda devoção. Deste modo, objetiva-se neste trabalho desenvolver um paralelo interdisciplinar entre história e filosofia, relacionando os preceitos de Agostini às raízes antoninas e suas implicâncias na fé, religiosidade e devoção dos caboclos da região contestada. Então, só para situar os colegas, há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, eu passei a estudar a Guerra do Contestado e me encantei com as histórias que envolvem também e sobretudo a figura dos monges. Mas como a minha área é a área de filosofia, a minha perspectiva epistemológica sempre é uma perspectiva que obviamente parte da minha área de formação. Então eu tenho aqui a humilde pretensão de tentar fazer um certo vínculo, uma certa comparação entre esse padre do deserto, que foi Santo Antão, que inaugurou uma tradição ascética de padres do deserto e de eremitas, Santo Antão que viveu no século III e século IV, com a figura de Agostini, que, como, por exemplo, atesta o professor Alexandre Casburg neste livro, tinha profundíssima devoção por Santo Antão e, inclusive, ergueu cruzeiros para homenagear o próprio Antão, Santo Antão Abade. Então eu vou ler aqui alguns tópicos que eu pretendo desenvolver de modo mais aprofundado no meu artigo. Embora João Maria de Agostini, que viveu de 1801 a 1869, não tenha tido uma relação direta com a guerra, pois não viveu no tempo histórico da Guerra do Contestado, podemos dizer que ele teve, sim, uma forte influência sobre o imaginário caboclo nesta guerra, pois fundou aquilo que a antropóloga Tânia Welter chama de tradição joanina, ou seja, uma religiosidade que é vivenciada, religiosidade enquanto modo de vida, junto aos caboclos do contestado que passaram a ver a figura de São João Maria, dito São João Maria, como o próprio Deus dos caboclos. E que nós, buscando então essa interface entre filosofia e história, chamamos de filosofia enquanto modo de vida. Ou seja, eu faço a leitura de que Agostini, ele de fato procurou vivenciar uma religiosidade enquanto modo de vida. Porque toda a sua história como peregrino mostra isso. Todas as suas andanças e o modo como ele buscava, por exemplo, se afastar das pessoas e buscar a vida no alto das montanhas, em prece, oração e devoção, mostra que ele de fato procurava viver de acordo com os preceitos que defendia. João Maria, então, ensinava sobretudo pelo seu exemplo. Embora seja chamado pelos caboclos da região contestada de monge,
João Maria de Agostini, como atesta Casburg, ele era leigo, não possuía ordenação religiosa. O professor Casburg atesta que ele estudou em 2 ordens, mas optou por ser eremita, isso na Itália antes de vir para as Américas. Conforme registro feito em Sorocaba, na chegada de Agostini nesse município, em 1844, Agostini foi registrado como possuindo a legião em 3 dedos da mão esquerda e também como profissão de solitário eremita. É interessante ressaltar que, possivelmente, pelo fato dele ter esse aleijão em 3 dedos da mão esquerda, que possivelmente por conta disso ele não tenha se ordenado sacerdote na Itália, uma vez que a igreja não admitia sacerdotes com deficiência física. Casburg também atesta que ao longo de sua trajetória, Agostini num único momento hesitou entre ser peregrino ou ordenar-se padre, conforme convite de um bispo chileno, Dom Justo Donoso, que em 1854 convida Agostini a deixar os votos de viver solitariamente e tornar-se sacerdote. Isso está na página 374 deste livro, O Peregrino das Américas. No entanto, é importante ressaltar que Agostini reconhece que não poderia conciliar sua vida errante e solitária com as obrigações de sacerdote. Isso já é atestado quando Agostini, na Itália, teve contato com as ordens religiosas. Ele já na Itália percebeu que o que queria mesmo era ser asceta e peregrino, um anacoreta, um caminhante, alguém que pudesse caminhar e pregar a sua fé, mas ao mesmo tempo viver isoladamente, né? Ele não queria viver dentro de uma ordem. Características do monge. Peregrino. O homem percorreu inúmeros países das 3 Américas. Grande parte desta jornada foi feita com suas próprias pernas, ou seja, Agostini caminhou milhares de quilômetros. Modo de vida extremamente simples, se mantinha com um artesanato que fabricava e vendia, isso é importante ser ressaltado. Então ele se isolava no alto das montanhas, nas cavernas, e quando ele percebia que suas provisões estavam terminando, ele voltava para o convívio das pessoas para buscar vender o seu artesanato e também pregar e obter novas provisões para novamente voltar a viver isoladamente. Era avesso às aglomerações, não temia pregar expondo aquilo que ele considerava os maus costumes da população. Então é importante lembrar o episódio em que ele foi hostilizado pela população de Rio Pardo, em 1845, ou início de 1846. E há aí uma controvérsia se ele tomou chibatadas ou bengaladas. Mas, de qualquer modo, ele não hesitou em dizer aquilo que realmente acreditava ser a vida digna de um cristão, ainda que as pessoas não gostassem de ouvir o seu discurso. Possuía boa relação com a igreja oficial, Paulo Pinheiro Machado também atesta isso. Talvez, defendo eu aqui, mas por uma necessidade de transitar em paz e poder pregar. Ou seja, essa boa relação de Agostini com a igreja oficial, acredito eu, e a gente pode encontrar isso em alguns comentadores, se dava também justamente porque ele reconhecia a importância dessa diplomacia. Afinal de contas, sem essa diplomacia, ele nem poderia ser um peregrino que caminhava por tantos países. Era importante para ele ter o aval da igreja. Buscava o ermo das montanhas e fazia das cavernas a sua morada. O tempo corre. Agostini, então, instituiu o culto de Santo Antão Abade no Campestre, em Santa Maria, em 1848. Santo Antão é um dos pais do anacoretismo. Nascido em 251, aos 20 anos de idade, aproximadamente, se entrega à vida ascética. O livro Vida e Conduta de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio, descreve sua ascese,
a forma de vida, o combate aos demônios do deserto, a espiritualidade. Então, Santo Antão foi um dos primeiros a inaugurar essa tradição de vida recolhida, ascética, de fato, total renúncia aos bens, aos prazeres, ao luxo que pode ser proporcionado pela matéria, e procurava realmente viver um ascetismo bastante forte. Ascetismo, já vamos ver o significado dessa palavra, mas é importante nos questionarmos, por que essa devoção a Santo Antão, por parte de Agostinho? Porque Agostinho de fato queria viver sobre o modelo antonino, ser eremita peregrino, viver na solidão e executar os exercícios espirituais. Importante ressaltar que a palavra ascetismo deriva do termo grego askesis, que pode ser traduzido por prática, treinamento ou exercício de cunho espiritual. Originalmente era associado com qualquer forma de disciplina ou filosofia prática. Então é importante, enfim, guardadas as devidas proporções aqui, nós ressaltarmos que durante muito tempo, e nesse período em que Santo Antão viveu, né, século 3, 4, a filosofia ainda era considerada um modo de vida, uma prática, um modo de ser no mundo. Né? O cristianismo estava se afirmando enquanto ortodoxia, havia várias formas e teorias acerca do que de fato constituía o cristianismo ou não. Mas o importante aqui para a gente nesse momento é que a filosofia, nessa época, ainda era considerada, sobretudo, um modo de vida, uma prática de ser, um modo de ser no mundo, e não uma mera teoria. Ou seja, era necessário que teoria e prática caminhassem juntas. E Santo Antão tentou fazer de sua vida uma prática de tudo aquilo que ele acreditava, enquanto padre do deserto que foi. E defendemos que Agostinho procurou fazer o mesmo. Sem querermos cometer o erro do anacronismo, ousamos dizer, numa tentativa de fazer uma interface entre filosofia e história, que assim como os chamados padres do deserto, em especial Santo Antão, por quem Agostinho tinha forte devoção, Agostinho imprimiu à sua própria vida uma religiosidade enquanto modo de vida, que convencia muito mais pelo exemplo e pelas ações do que pelo discurso. Por conta disso, como atesta Tânia Welter nesse belíssimo livro, Encantado no Meio do Povo, ele é o Deus dos caboclos, o Deus do oco das imbuias. E tem também uma passagem desse livro em que a Tânia Welter atesta, segundo o comentário de um joanino, que é um termo cunhado por ela, por essa antropóloga, que os caboclos diziam que São João Maria ele era simples como nós. Ele era como nós. Diferentemente de muitos sacerdotes da igreja oficial. Agostinho encarnou um ideal de santidade que recusava os valores dominantes da época. Poder, cargos, riquezas, luxo, dinheiro, etc. Para se refugiar na solidão e levar uma vida totalmente religiosa, até o fim de sua vida, aos 68 anos, quando foi assassinado. O que mais me salta aos olhos é a existência filosófica de Agostinho e de quanto este homem devia se sentir solitário em sua busca. A prova disso é que a presença intensa das pessoas lhe buscando geralmente o incomodava, e ele sempre se retirava quando isso ocorria. E algo não tão interessante de se dizer, mas ele mesmo chamou de ignorantes os que o chamavam de santo. Alexandre Casburg atesta isso na página 378 de seu livro. Possivelmente porque Agostinho entendia que as pessoas não conseguiam captar de fato qual era o seu objetivo. Solitário eremita ascético, este monge leigo do século XIX parece de fato ter vivido como um autêntico cristão, pois seguiu seu caminho de busca interior e peregrina da santidade. E, importante dizer, inaugurou uma tradição, depois continuada por São João Maria de Jesus, o Atanás Marcaf, que teve sim uma influência fortíssima e direta na Guerra do Contestado. Obrigado.